E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de administração e segurança de redes, né? Nós vamos para a nossa aula 9 e nós vamos falar um pouquinho sobre plano de continuidade de negócio. Bom, primeira coisa, a gente tem que padronizar alguns conceitos para que a gente possa começar a conversar. O primeiro conceito que nós temos que padronizar é o conceito de evento. Dentro de segurança de informações, evento é um fato de origem, voluntário ou não, ou seja, alguém pode provocar ou não, de propósito, que apresenta um risco de dano. O dano é a consequência do evento, né? O dano é uma consequência desastrosa sobre algum recurso seu do seu sistema. O evento, então, ele pode ter várias causas. Ele pode ser provocado por uma pessoa, por um erro humano. Ele pode ser provocado por uma falha de hardware, uma queda de transmissão, desastres naturais, alguns são incertos, pode ser um erro de software, pode ser um erro de falha de fornecimento de energia, eu posso ter uma falha de equipamento de condicionamento de ar. Então nós temos vários fatores que podem ser chamados de eventos, vários acontecimentos que podem ser chamados de eventos, seria uma forma mais correta de se dizer, e que podem trazer um risco, que nós vamos definir daqui a pouquinho o que é um risco para o nosso sistema, tá bom? Nós temos aí um dado que já está até um pouco antigo, do Disaster Recovery Journal, ele deve ter já quase uns 10 anos esse dado, tá, pessoal? Então ele não é novo, mas ele me dá o percentual de participação de cada evento em falhas de sistema. Nós vemos aí que a maior parte está em falha de software e de hardware e uma parte em erro humano, tá? E aí não estão sendo considerados os fatores intencionais, né? Então o erro humano não considera a intencionalidade, ou seja, um ataque intencional ao seu sistema. Bom, além do evento, a gente pode ver aqui as consequências desses eventos, né? Primeiramente em termos de horas paradas e depois em termos de prejuízo ocasionado pelo evento. Tá? Essa é uma pesquisa de 2013, mas ela não mudou muito até hoje. Então, em termos de downtime, a gente tem aí que na maioria dos eventos ele me dá menos de um dia de parada, né? Apenas 11% são responsáveis por mais de um dia de parada. Em 26% dos nossos eventos não existe sequer interrupção. Então, na verdade, quando a gente vai tratar um evento, nós vamos ver disso daqui a pouco, nós temos que começar a considerar isso. Quanto tempo ele me deixa fora o meu sistema? Por quanto tempo o meu recurso está indisponível? E, normalmente, a maior parte causa poucos estragos. Apenas 14% dos ataques resultam em prejuízos com um prejuízo maior do que $10 mil, né? Então, quando a gente começar a tratar de eventos e principalmente quando a gente começar a falar de análise de impacto, nós vamos perceber que nós temos muitos eventos, mas poucos vão ter criticidade muito alta, ou seja, você vai precisar realmente pensar neles com rapidez e tratá-los de forma bem severa, porque eles representam poucos riscos, o impacto desse risco para o seu sistema é baixo, tá bom? Bom, então a gente falou lá que o evento ele provoca um dano ao seu sistema e a possibilidade de acontecimento desse evento, ela me dá o risco. Então o risco, na verdade, é a probabilidade de acontecer um evento que vai causar um dano. Então, risco é a possibilidade de um evento provocar dano, tá bom? Quando você faz uma avaliação de risco, você considera a pior situação no pior momento, no cenário mais pessimista, tá? A gente tem uma foto aí de um rapaz que está correndo um grande risco, né? A possibilidade de que o evento tenha um dano, o dano ali seria a morte da pessoa, né? Pelo menos um acidente bem grave ali em cima dele, né, pessoal? Então, o risco é alto de que um evento provoque o dano, tá? O cenário, quando a gente falar em cenário, nós vamos estar falando em a realidade da sua organização, a realidade que você está enfrentando para fazer a sua avaliação de risco. O controle é a forma que você tem de minimizar ou impedir que o evento ocorra, tá? Ele pode ser proativo, preditivo e corretivo. Proativo quando ele evita, preditivo quando ele prevê que vai acontecer e quando acontecer você já tem as medidas de correção.
E corretivo é quando ele entra, a medida só acontece após o evento ele já ter acontecido, tá bom? Então vamos avaliar aqui, vamos resumir. Evento, então, é um acontecimento que traz danos, que traz prejuízos ao seu sistema, né? O percentual, a possibilidade de acontecimento desse evento é o que a gente chama de risco. E dano é o prejuízo ocasionado, tá bom? Bom, então dano é uma consequência nociva, certo? Então o evento ele tem uma consequência. Essa consequência nós chamamos ela de dano, ok? A possibilidade do evento acontecer nós chamamos de risco, ok? Então o evento ele é um ato, é um acontecimento que traz um dano ao seu sistema, certo? E o risco é a possibilidade desse evento acontecer, tá bom? O impacto, ele é o resultado prejudicial, é o quanto esse evento, essa consequência é grande ou não no seu sistema. Se você tem um impacto alto no seu sistema, significa que o dano ele é muito grande. Tá? O dano é uma consequência nociva, é uma consequência grande, tá bom? Aí nós temos aí um evento aí, ó. O evento é a queda, nessa figura nós temos o evento que é a queda de um transportador aí, né, pessoal, com uma bomba em cima, tá bom? Aconteceu? Aconteceu. Caiu. Explodiu? Não explodiu. O risco era gigantesco de ter acontecido, mas o impacto foi pequeno, por algum motivo qualquer. Às vezes a bomba estava desativada, né? Então, a gente tem que ter bem em mente esses conceitos. Evento, risco, dano e impacto. Eu posso ter eventos que têm risco alto de acontecer, mas um dano pequeno, um impacto pequeno, certo? Ele acontece toda hora, mas o impacto é pequeno. Por exemplo, uma falha num arquivo de log. Uma falha no arquivo de log, qual que é o risco disso acontecer? Acontece todo dia, toda hora. Tá bom. E qual que é o impacto que isso tem? É muito pequeno, né? Simplesmente falta uma linha ali na hora de fazer uma auditoria e não vai acarretar perda, parada, nem um minuto de perda de recurso, de sistema. Então, a gente tem que lembrar que às vezes eu tenho alguns eventos que vão ter um risco alto de acontecer, mas um impacto baixo, e eu posso ter algum evento que tenha um risco baixo, mas um impacto alto. Vamos dar um exemplo? Queda de um meteoro em cima do meu data center. Nossa, se acontecer, destrói o data center inteiro. Não, destrói a Terra, a humanidade. Poxa vida, então o impacto é gigantesco. Qual que é o risco? É pequeno, né, gente? Né? Então nós vamos ter um risco muito baixo de cair um meteoro exatamente em cima do seu data center. Ok? Então a gente tem que sempre analisar qual que é o risco com o impacto. É isso que vai definir a nossa análise de risco. Na verdade, é basicamente isso, uma análise de risco. Definir qual que é o risco de acontecer um evento e qual é o impacto desse evento sobre os nossos sistemas. Tá legal? Bom, então quando a gente fala em Business Impact Analysis, análise de impacto nos negócios, a gente na verdade está analisando qual é o impacto que cada evento vai ter dentro dos meus recursos, dentro do meu sistema, tá? Então, o BIA é o Business Impact Analysis, análise de impacto. Então, ele me dá uma medida para o quão crítico é ou não cada um dos eventos, tá bom? Então, ele vai avaliar os processos e os componentes do meu sistema, ou seja, eu posso analisar desde um componente de hardware, um switch, quanto o meu processo de lidar com a parada desse switch, tá? Então, a gente tem que ter variáveis de custos tangíveis, custos intangíveis, tem que pensar sempre em tempo. E identifica também os recursos mínimos necessários para que eu possa fazer a recuperação e possa também fazer a contingência. Tá? O resultado, ele me dá a importância das variáveis em função de perdas, de prazos e tolerâncias a interrupções. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, quando eu for fazer a análise de impacto, eu tenho que fazer exatamente assim, ó, eu tenho essa ameaça, ok, qual que é o risco que essa ameaça vai me oferecer? Essa ameaça me oferece risco baixo, médio ou alto, ok? Qual que é o impacto disso no meu sistema? O meu impacto ele é baixo, médio ou alto.
E qual que é a abrangência? Ele vai atingir toda a organização, ele atinge parte da organização ou ele atinge apenas um setor? Quando você consegue fazer essa análise, qual que é o risco de acontecer? Qual que é o impacto que eu tenho sobre os meus recursos? E qual que é a abrangência? Normalmente a gente coloca também a abrangência. Aí eu jogo isso numa fórmula. Geralmente eu multiplico um pelo outro, entendeu? Então eu posso ter uma escala de 1 a 3 para cada um desses itens, né? Risco, impacto e abrangência. E multiplico. E aí eu tenho um número, esse número me dá qual que é a criticidade. No final, a hora que eu pegar todos os meus eventos, que eu listei em uma longa lista, eu vou ter lá o que tiver o maior número. O que tiver o maior número é esse que tem que ser tratado primeiro, tá? Então, na verdade, ele evidencia a importância das variáveis em função de perdas, prazos e tolerância à interrupção, tá bom? Você pode até acrescentar lá o risco, o impacto, a abrangência e a tolerância à interrupção. Então você pode criar o seu método para fazer essa padronização. É claro que existem alguns frameworks já prontos para você isso, mas isso não significa que você possa fazer uma análise individualizada dentro da sua organização. O que é importante é que a análise de impacto ela vai me gerar uma tabela e que eu vou analisar essas variáveis de risco, impacto, abrangência, tolerância, e no final eu vou ter um número, que é a nota que aquele evento vai ter dentro da minha tabela de análise de impacto. Quanto mais alto for, mais rápido eu tenho que tratar e eu tenho que ir tratando dentro dessa escala de importância. Às vezes, em um ponto, eu paro de tratar, porque a partir de um ponto, às vezes, não compensa você tratar. A partir dali, o impacto passa a ser tão irrelevante que você só vai documentar. Ok? Bom, então, análise de impacto é isso. E o que é o plano de recovery, ou plano de recuperação? O plano de recuperação de desastres, ele é a documentação das atividades necessárias para restaurar ou substituir um dos recursos utilizados no nosso processo de negócio. O que é isso? Poxa, queimou um equipamento, eu preciso trocar aquele equipamento. Como é que vai ser feita essa troca desse equipamento? A minha linha de dados caiu, o meu link de internet ele parou de funcionar. Como é que eu tenho que recuperar esse recurso para que ele volte a funcionar? E aí, pessoal, a gente tem que indicar quem é o responsável, então tem que ser elaborado um documento, você tem que escrever lá qual é o recurso, quem que é o responsável por aquele recurso, né? Quais são as funções quando você tiver que fazer a recuperação, em que local que ele vai ser recuperado, e você ainda tem que falar o prazo de recuperação, que é o RTO, Recovery Time Objectives, ou seja, objetivo de tempo de recuperação. Esse recurso tem que ser recuperado em 1 hora, esse recurso tem que ser recuperado em 12. E o ponto de recuperação, ou seja, que ponto que ele tem que voltar. Esse recurso ele não é configurável, então ele tem que ser simplesmente ligado à rede, e os cabos ligados ele tem que entrar em operação. Ou ele tem que ser configurado e o arquivo de configuração dele está guardado em tal lugar e ele tem que voltar a esse ponto de configuração em que estava no último backup, tá? Então é um documento em que eu defino qual que é o recurso, quem vai fazer a recuperação dele, que local, em quanto tempo e como ele tem que retornar, tá? Isso é o meu plano de recuperação de desastre. Eu tenho que ter um plano de recuperação de desastre para cada um dos itens relacionados lá na minha análise de impacto. Então, se eu fiz uma análise de impacto, eu descobri lá que eu tenho 20 itens para tratar, né, em ordem, do primeiro até o 20º, lá em ordem de importância definido pela análise de impacto. Eu tenho que ter um plano de recuperação de desastre para cada um dos 20 itens da minha análise de impacto. Tá? Isso aqui é um gráficozinho que me mostra como é que seria o plano de recuperação. Então aqui esse raio vermelho aí ele significa o desastre, o evento, né? Esse evento que teve aí uma consequência, um dano, e aí essa linha pontilhada indica o meu plano de recuperação de desastre. O meu recurso ele fica interrompido. Eu interrompo o uso desse recurso, ele para. E aí eu tenho que fazer a substituição ou a recuperação desse componente. Tá legal? E o que é um plano de contingência ou um plano de contingência de operação? O plano de contingência de operação, ou simplesmente plano de contingência, ele documenta procedimentos e atividades alternativas para aquele recurso. O que significa isso? Olha, quando o switch 1 parar, ele tem que ser recuperado. Mas eu tenho que ligar o switch 2, que é o switch de backup,
que funciona junto com esse. O 1 falhou, o 2 tem que entrar. O banco de dados falhou. O banco de dados falhou, nós temos aí um plano de recuperação para o banco de dados que vai demorar 48 horas para ser executado. Nessas 48 horas, entra em operação o plano de contingência, ou seja, eu tenho lá, digamos, um banco de dados de reserva espelhado, guardado em outro site, lá em outro data center. Ele tem que entrar em operação, trabalhando, espelhando com o primeiro. Então aí eu estou fazendo uma continuidade. Quando o meu recurso principal recuperar, eu tenho que sair da contingência, e voltar para o recurso principal, certo? Então ele vai monitorar os fatores de risco, também vai indicar num documento quais são os objetivos da recuperação da contingência, de quem é a responsabilidade por ativar essa contingência, onde será realizado e como será realizado, tá bom? Então, novamente, ele também vai ser orientado pela análise de impacto, pelo BIA lá, Business Impact Analysis. Ou seja, a partir da análise de impacto, eu defino o meu plano de recuperação de desastres e o meu plano de continuidade de operação. Cada item da análise de impacto, depois que eu analiso, verifico a criticidade, tá? Vejo qual que é o pior deles lá, o que representa o maior risco, com maior impacto, com maior abrangência, com menor tempo de disponibilidade. Achei, é o fulano, é o banco de dados, por exemplo. Aí a gente faz um plano de recuperação de dados, né? Nesse caso aí eu tenho que ter um documento para esse plano de recuperação e um plano de continuidade, ok? Então, para cada item da análise, a gente vai ter isso daí. Então, aqui esse gráfico representa o plano de continuidade. Nesse plano de continuidade, a gente vê que as operações foram interrompidas aqui por um evento, tá? Mas o meu sistema continuou a trabalhar. Mas veja só que eu não continuei com a linha verde. Por que eu não continuei? Porque normalmente o meu recurso de backup, o meu recurso de contingência, ele não é tão eficiente quanto o de produção. Isso é normal de acontecer, né? Porque isso às vezes torna muito caro um sistema de recuperação, um sistema de contingência. Então às vezes a gente trabalha com menos recurso, com um recurso mais modesto, tá? Então às vezes até a gente brinca que o usuário liga e fala, não estamos em contingência. Em contingência normalmente a gente não trabalha da mesma forma que trabalha com os recursos a 100%, ok? Bom, e o que é o plano de continuidade, ou o Business Continuity Plan? Ele é o conjunto de procedimentos do PRD, que é o plano de recuperação, mais o PCO, que é o plano de continuidade. Ou seja, o plano de contingência. Ou seja, o plano de continuidade de negócios é a soma do plano de recuperação mais o plano de contingência. Plano de recuperação mais plano de contingência é igual a plano de continuidade. Tudo nasce da análise de impacto. Então a gente parte lá da análise de impacto, elabora os planos de recuperação e planos de contingência para cada um dos itens da análise de impacto e a soma desses dois me dá o plano de continuidade. Ou seja, orienta a resposta aos impactos, considera sempre os pontos mais críticos baseados lá na análise de impacto. Ele vai me falar sempre quem é o responsável, em que local, quais são os prazos que têm que ser respeitados, tanto de tempo quanto de ponto de retorno. Indica os parâmetros, né, para a gente fazer a recuperação de tempo e de ponto, tá, evidenciado lá pelo BIA, e evidencia elementos para auditoria e atendimento de requisitos legais, né? Então, geralmente, esse documento é um documento importante como requisito legal aí do seu plano de segurança de informação. Você vai precisar dele, ok? Então, tá aí. Quando eu junto lá o plano de recuperação com o plano de contingência, a gente tem o plano de continuidade do negócio. Beleza, pessoal? Então, até aqui tranquilo, certo? Ok, então essa é a teoria envolvida, né, pessoal? Essa é a teoria, tá? Então, o plano de continuidade é a metodologia que desenvolve estratégias alternativas para execução de processos ou sistemas, minimizando os possíveis impactos acarretados pela sua interrupção imposta por qualquer tipo de evento que pode acarretar algum tipo de perda financeira ou não. Esse plano de continuidade de negócios, ele pode ter foco tanto na continuidade dos negócios, tá? Ou seja, meus sistemas continuarem operando para que os meus funcionários continuem a fazer negócio, continuem a cumprir as rotinas e os procedimentos, quanto ele pode ser voltado para sistemas, ou seja, a gente vai trabalhar então qual que é a continuidade que um sistema tem que ter, beleza? Então tá, quando a gente faz a análise de impacto, a gente tem que saber sempre que os riscos são aleatórios e imprevisíveis, ou seja, eu tenho um risco de acontecer, nós temos um risco aí de que vai acontecer esse evento em 10%, ok? Um risco de baixo, né? Mas ele pode acontecer mesmo sendo baixo,
né? Então é quando você fala assim, olha, o risco de eu ganhar na loteria é muitíssimo baixo, mas alguém ganha em algum lugar. Então pode acontecer. Então a gente fala que eles são muito aleatórios. A gente não pode prever quando vai acontecer, tá? O risco ele existe, mas não dá para dar previsibilidade de tempo, quando é que ele vai acontecer. Só que os impactos podem ser previstos. Então, quando você fala, olha, a chance de acontecer uma inundação no meu data center é muito baixa, mas se inundar, eu vou perder todos os sistemas porque vai haver um curto-circuito. Então, você sabe qual que é o impacto, é a perda total dos recursos por pane elétrica, ok? Então, a gente tem que ter isso em mente. Os riscos a gente não tem como prever quando vai acontecer, mas eu sempre tenho como prever os impactos, tá bom? Quais são os padrões que a gente utiliza para fazer esse plano de continuidade de negócio? Primeiramente, as normas, né? Basicamente, se a gente pegar a 27002, nós vimos isso lá nas aulas passadas, que a 20002 ela é um guia de boas práticas dentro da parte de segurança de informação. Se você seguir a documentação da 27002, você vai já estar caminhando bem no sentido de evitar os problemas, tá? Que é a definição de boas práticas na gestão de segurança. Serve também como base as nossas políticas de segurança. E os controles da 27002 permitem auditoria de segurança da informação, ou seja, você vai estar aí em conformidade com a legislação e com as boas práticas, ok? Bom, agora vamos ao como fazer. Até agora nós estamos na teoria de como é que nós íamos, o que é um plano de continuidade de negócio. Agora, como é que eu faço? A primeira coisa para fazer um plano de continuidade é a análise de impacto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma metodologia de análise, tá bom? Então, eu tenho que fazer uma lista das atividades. A melhor forma de fazer isso é você reunir os grupos de trabalho de cada setor. Então, você vai ter que definir um grupo de trabalho em cada setor. É claro que é interessante que você coloque essas reuniões em ata e que isso seja documentado. E durante essas reuniões, você simplesmente vai pedir para que os usuários de sistema e os técnicos eles façam uma lista de realmente de tudo aquilo que eles consideram como ameaça e que eles consideram como perda. Tá? Eu não posso perder a tabela tal. Eu não trabalho se eu perder o sistema tal. Eu tenho aqui um arquivo de texto que ele é uma base, que ele é base de tudo. Eu tenho um diretório onde eu tenho os arquivos onde estão os principais projetos em CAD CAM da empresa. Né? Então, cada um desses vão ser listados. Então, você vai elaborar uma lista. A princípio, essa lista é gigantesca. Tá? Então, as pessoas responsáveis por cada atividade devem realizar os levantamentos necessários. Então, qual vai ser a minha principal entrada? Vai ser essa lista de ameaças e de perdas e de recursos que eu tenho, que eu não posso perder, tá? E feita dentro de cada departamento, dentro de cada processo, não só departamento, como cada processo. Essa lista, é claro, vai ser muito grande a início, tá legal? Depois você vai fazer um levantamento de impacto dessa lista. Depois eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho tem uma tabelinha, como é que é essa lista, tá bom? E aí, depois do impacto, a gente vai fazer um levantamento de ponto de recuperação de dados, ou seja, que ponto que eu tenho que retornar. Eu perdi o arquivo. O backup ele pode ter no máximo quantas horas? O backup ele tem que ter um backup de no máximo 6 horas. Ok, então eu tenho um ponto de recuperação, tá bom? E quais os recursos necessários para que eu consiga trabalhar em contingência se for necessário. E depois a dependência que eu vou ter de terceiros para poder fazer isso tudo funcionar, tá bom? O levantamento de impacto é a primeira parte, a gente considera o dano que vai acontecer ao negócio no caso essas operações sejam interrompidas. Então eu vou fazer uma tabelinha, vou listar lá o meu ativo, qual a ameaça que pode acontecer àquele ativo, então suponha que seja um diretório onde estão os projetos dos engenheiros. Qual a ameaça que pode acontecer? Perda do diretório. Quais os controles que eu tenho hoje? Eu tenho um backup, não tenho backup. Quais são as vulnerabilidades e a consequência. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma tabelinha parecida com isso daqui, ó. Então eu coloco ali qual que é o meu ativo. Dados do sistema, por exemplo, tá? Ou então esse segundo aí, site institucional. Qual que é a ameaça? No caso do site, é o site ser desfigurado por um hacker. Qual que é o controle? Hoje eu tenho um firewallzinho que impede o acesso. Qual é a vulnerabilidade? Falha do firewall permitindo acesso indevido, vulnerabilidades do sistema operacional da máquina onde está hospedado o site. Qual a consequência? O site fica indisponível e eu tenho a perda de reputação da minha empresa. Ok? Aí eu vou analisar o impacto. Olha lá, ó. Site desfigurado. Qual que é o risco? Então eu vou analisar aqui risco, impacto e abrangência. O risco é remoto.
tá? Eu botei ali uma escala de 1 a 5, ó, improvável, remoto, ocasional, provável e frequente. No caso do risco, eu falo, olha, é remoto o site ser desfigurado, mas o impacto é médio. É médio? Ah, mas não é alto ou altíssimo? Não, ele é médio, eu posso recuperar, eu posso tirar o site do ar enquanto estou recuperando. Qual que é a abrangência? Ah, bom, aí abrange a instituição inteira, ou seja, o site é da instituição toda. Como é que eu faço aí para definir o total? Eu multiplico um pelo outro. Então aqui eu tenho remoto é 2, o impacto médio é 3 e a abrangência é 5. Então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. O outro evento aí que nós estamos tratando é a perda de dados por falha de hardware do banco de dados, ou seja, o sistema do banco de dados falhou, tá? Hoje eu tenho um banco em contingência, a falha de hardware por desgaste, e aí eu vou ter indisponibilidade ou perda de informações. Então, no caso da perda de dados por falha do banco de dados, o risco é provável, porque hardware falha um dia. O impacto é altíssimo, ou seja, para todo mundo, porque eu não tenho informações do banco de dados. E a abrangência é toda a instituição. Poxa, aí multiplica lá, ó, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 20, 100. Qual dos dois eu vou tratar primeiro? A perda de dados por banco de dados e depois eu vou tratar o site. Isso é uma análise de impacto. É claro que essa análise de impacto aí foi feita em cima de 2 itens só. Quando eu tiver a análise de impacto da minha instituição, provavelmente eu vou ter algumas centenas de itens para tratar. Mas a hora que você ordenar pelo total, pelo índice de impacto, pela criticidade, você vai perceber que você vai ter aí 20% das suas ameaças só, normalmente 20%, a serem tratadas de modo emergencial, ok? Aí a gente tem que fazer um levantamento para ponto de recuperação. O que é isso? Os entrevistados têm que falar, listando as suas bases de dados, aplicações, arquivos, definir o limite aceitável de perda. Por exemplo, olha, o banco de dados nós podemos aceitar uma perda aí de 5 minutos. Banco de dados da instituição. Mas os arquivos de projeto nós podemos acertar uma perda de 6 horas de backup. Tá? Aí eu tenho um arquivo aí do RH que nós podemos, por exemplo, aceitar uma perda de 12 horas, ou seja, eu posso voltar um backup de 12 horas que eu não vou ter problema. O link de internet nós podemos aceitar uma perda de 2 horas, entendeu? Então, normalmente, os levantamentos a serem realizados pelo levantamento de ponto de recuperação é quanto tempo ou quanto de um recurso eu posso me dar ao luxo de perder, tá legal? Normalmente é feito em horas. Então, olha aí, a gente pode fazer uma tabelinha dessa forma aí e trabalhar. Aqui você vai ver, ó, para 2, 4, 8, 24, 48 e uma semana. E você vai analisar se o impacto é marginal, aceitável, alto ou catastrófico para cada uma das ameaças. Então, suponha que você tenha lá, ó, um software 1. Vamos analisar o software 1. Até 4 horas, o impacto é marginal. Até 8 horas ele é aceitável. Até 24 horas o impacto é alto. A gente trabalha sempre abaixo de 3. Então o software 1 nós vamos trabalhar ele com 8 horas. Esse é o meu ponto de recuperação, né? Máximo Data Loss, RPO. O software 2, o aceitável dele é até 4 horas. Então eu tenho que trabalhar abaixo de 4 horas. Mas a base de dados XYZ, a terceira linha aí, ela já entra como catastrófica a partir de 2 horas, ou seja, a minha recuperação da base de dados tem que ser em menos de 2 horas, tudo bem? E uma documentação XY em papel, eu consigo trabalhar até 48 horas, né? Pode ver que ela só fica ali com impacto alto a partir de uma semana. Então aí a gente consegue fazer um levantamento de RTO, ou seja, que é o levantamento de objetivo para ponto de recuperação. Essa tabelinha nos ajuda nisso, tá? O objetivo de continuidade de negócios mínimos é o que eu tenho que ter para que a recuperação de uma atividade ela aconteça, tá bom? MBCO são os recursos necessários. Eu preciso ter um equipamento de backup, eu preciso ter uma equipe de prontidão para fazer a troca do equipamento, eu preciso ter um link de internet de backup. Esses são os levantamentos de mínimo recursos, ok? E quais são os recursos necessários para a recuperação? A gente olha lá os mínimos recursos. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso de dados, e aí você identifica quantas pessoas e recursos você precisa para fazer a recuperação, tá bom? Normalmente é laptop, mobília, telefone, instalação, pessoa, tá? Depende do que você tenha para trabalhar, ok? Bom, aí vem levantamentos a dependência de outros. A gente pode ter dependências dentro da nossa própria organização e dependência de terceiros. Quando é dependência de outros, dependência de terceiros, primeiro, são
quanto o seu departamento, geralmente o departamento de TI, depende de outros departamentos. Por exemplo, você pode precisar de departamento de elétrica, manutenção elétrica para refazer uma rede elétrica. Você pode precisar do departamento de manutenção predial para recuperar uma calha que está vazando água dentro do seu data center. Isso é dependência dentro da própria instituição. Dependência de outros é quando eu preciso de terceiros fora da própria instituição, corporação, para poder fazer a recuperação. Exemplo, o meu link de dados caiu e eu não tenho como resolver internamente porque é um problema da operadora de telefonia. Então você depende da operadora de telefonia. Aí você tem que rever, principalmente nesse item, qual é o seu contrato. Ou seja, quanto que essas operadoras, esses terceiros, em quanto tempo eles vão te atender, né? Qual que é o seu contrato, dentro do seu contrato, quanto é o tempo para atendimento. Legal, pessoal? Então é isso daí. Nós vamos depois fazer uma livezinha para poder explicar melhor esses detalhes. Mas é assim que funciona toda essa parte de plano de continuidade de negócio, ok? Um abraço, não vamos nos estender mais que o vídeo já ficou um pouco grande demais, ok? Até mais!